Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Meus queridos irmãos e irmãs, em geral, nós somos assim, craques em rotular pessoas e colocar conceitos. A gente faz isso com tudo e com todos, né? A gente sabe muito bem qual é o padre do fogo, qual é o cantor do tempo presente. A gente rotula as pessoas com conceitos, frases. A gente coloca características. A gente sabe muito bem como fazer isso. Mas Jesus, ele era craque em desfazer todos os conceitos que a respeito de si se fazia. Ele, apesar de ser interiorano, um galileu do meio da roça, ele confundia os eruditos, de forma que as pessoas diziam assim: de onde veio essa sabedoria toda? Ele não é o filho do carpinteiro? E Jesus desfazia então os rótulos de roceiro que ele tinha. Apesar de ser santo, e isso quem convivia com Jesus podia constatar, na carta de São Pedro disse: nós que convivemos com ele, nunca vimos pecado nele. Mas apesar de santo, convivia com as prostitutas e os publicanos, desfazia então todos os rótulos que se fazia a respeito dele. E é a respeito disso que diz a festa do dia de hoje, a festa da transfiguração. Jesus que toma Pedro, Tiago e João e os leva a um monte de 2.800 metros acima do nível do mar, para ali desfazer todos os rótulos e conceitos que esses 3 discípulos tinham a respeito dele. Por quê? Porque Jesus sabia que diante da cruz que haveria de vir, eles precisavam de um conceito muito maior do que aqueles que eles possuíam. Eles precisavam de um Deus que não fosse portátil, um Deus que não coubesse na minha caixinha, um Deus que fosse maior do que aquilo que eu posso entender dele. Para você entender o que eu estou querendo te dizer, gostaria então que nós retomássemos o evangelho de hoje. Diz que Jesus, ele chamou 3, Pedro, Tiago e João, e subiu a sós com eles para uma alta montanha, e ali diante deles foi transfigurado. Veja que até então, todas as vezes em que Jesus ia rezar, ele ia sozinho. Jesus subia a montanha e passava a noite em oração, mas fazia isso sempre sozinho. Hoje, de especial forma, ele chama 3 e os leva consigo. E diz o evangelho que diante daqueles discípulos, Jesus foi transfigurado. Agora convido você a imaginar a possibilidade de que essa mesma transfiguração vista pelos 3, Pedro, Tiago e João, podia ser uma constante na vida de Jesus. Porque veja, todas as vezes ele estava sozinho, então ninguém testemunhava aquilo. Mas se de Moisés, que era servo de Deus, diz lá o Antigo Testamento que quando ele entrava na tenda da reunião e se entretia face a face com Deus, quando ele saía da tenda, o rosto dele ficava iluminado, de forma que ele tinha que colocar um véu em cima do rosto para não espantar os judeus. Se Moisés, que era Moisés, acontecia isso com ele, quando ele rezava, o que não haveria de ser quando o próprio Jesus rezava?
Você entende o que eu estou querendo dizer para você? Que aconteceu de no Monte Tabor, 3 dos discípulos de Jesus testemunharem aquilo que poderia, na verdade, ser uma constante na vida de Jesus. Porque sempre ele estava sozinho. Aconteceu de naquele momento ele estar com 3 dos seus discípulos. Mas sempre, quando a gente se coloca em oração, deve acontecer uma explosão de glória na vida daquele que crê. Você já imaginou que todas as vezes que Jesus estava diante do Pai, ele ficava tal como quando os discípulos o viram transfigurado? Porque, veja, não era simplesmente a rezar. Isso acontece muito com a gente, né? Diante de um problema difícil, que a gente não pode fazer nada, a gente diz assim, o que eu posso fazer? Só rezar. Mas a gente diz só rezar, como se rezar fosse muito pouco. Eu vou dizer para você, rezar é tudo. Rezar é o mais importante. Rezar é aquilo que precisa acontecer diante das dificuldades da nossa vida. De forma que rezar não é tão somente, vamos rezar. Como se acontecesse que rezar fosse simplesmente dizer um amontoado de palavras, jogando assim as mesmas palavras ao vento, como se nada fosse acontecer. Não. O que eu estou dizendo para você aqui é que aconteceu no Monte Tabor, em que naquela ocasião Jesus estava acompanhado, mas em várias outras situações, onde Jesus tinha subido sozinho, se acontecia com Moisés, de ficar com o rosto iluminado, há de se perceber que com Jesus também acontecia a mesma coisa, porque quando Jesus rezava, acontecia uma manifestação de poder. A primeira lição que o Evangelho de hoje quer trazer para nós. Existe poder quando nós rezamos. Não sei se você acredita nisso suficientemente, mas Deus te trouxe aqui para te convencer disso, de que cada vez que nós rezamos, nós precisamos também nós sermos transfigurados. Existe poder quando eu rezo. Você pode bater no peito e dizer isso? Existe poder quando eu rezo. Olhe para o irmão que está perto de você e diga para ele, meu irmão, existe poder. Quando você reza, você precisa ser transfigurado enquanto ora. Porque veja bem, Jesus ali diante de Pedro, Tiago e João, aconteceu algo inacreditável, que rompeu todos os padrões daquilo que Pedro, Tiago e João já conheciam de Jesus. Na verdade, eles já tinham visto várias versões de Jesus. Eles já tinham visto Jesus que caminha em cima das águas. Eles já tinham visto a versão Jesus que multiplica pães. Eles já tinham visto a versão de Jesus que purifica leprosos. Eles já tinham visto Jesus que... Mas um Jesus, homem tocha, foi a primeira vez que eles viram. Eles estavam dormindo e quando eles acordaram, esfregaram o olho, eles viram um Jesus pegando fogo. Um Jesus que saía luzes de todos os seus poros. O evangelista São Marcos diz, a veste dele era tão brilhante que nenhuma lavadeira na terra poderia alvejá-la daquela forma. Um Jesus tocha humana, uma versão nova de Jesus que eles nunca tinham visto. Uma versão nova de Jesus que eles ainda não tinham contemplado. E quando eles viram aquele Jesus poderoso, eles ficaram por demais extasiados e Pedro teve uma ideia. Pedro olhou para aquilo e disse, Senhor, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E foi nesse momento que diz o Evangelho que Pedro foi interrompido
porque a ideia dele era tão insana, tão vã, tão desprezível, que o Pai do céu interrompeu Pedro e disse: este é o meu filho amado. Ouvi o que ele disse. E por que a ideia de São Pedro era tão insana? O que estava por trás daquela ideia de fazer 3 tendas? Na verdade, Pedro pensou assim: poxa, está tão legal isso aqui. Pensa bem, um Jesus que multiplica pão é lindo, mas esse Jesus aqui é tremendo. O Jesus que cura leproso, foi fantástico ver o povo vibrando com o leproso limpo, com o paralítico, mas esse Jesus aqui, isso aqui está bom demais, a gente precisa eternizar esse momento aqui. O que é fazer tenda? É fincar raízes, quer dizer, vamos morar aqui, não vamos acabar não vamos embora. Para que a gente vai embora daqui? Vamos morar, vamos fazer isso aqui durar para sempre. O sentimento que havia dentro de São Pedro, na verdade, é aquele sentimento que inspirou o homem a inventar a fotografia. Por que você acha que o homem inventou a fotografia? Porque, fala a verdade, a missa no Líbano lá estava tão chique, tão boa, que a gente precisava eternizar isso de alguma forma. Então vamos tirar um selfie aqui, ó. Porque daqui 20 anos, quando a gente olhar, poxa, foi legal. Eternizamos o momento registrando. O que é a fotografia se não eternizar um momento bonito? Por que é que quando você vai casar, você contrata um fotógrafo? Bom, porque quando eu fizer 50 anos de casado, eu quero olhar lá atrás e ver, poxa, hoje eu estou um bucho, mas naquele dia... Eternizar o momento que foi bonito. Poxa, hoje meu bem está careca, mas olha quanto cabelo tinha naquela época. Por que é que a gente faz, por exemplo, estátuas, monumentos, para eternizar uma lembrança? Eternizar um momento. E o que São Pedro estava dizendo naquele momento? Vamos fincar raiz, vamos fazer moradia, vamos ficar aqui de vez, não vamos embora não, porque essa versão de Jesus é a versão mais top que eu já vi. Os outros modelos de Jesus, o Jesus que multiplica pão, o Jesus que cura leproso, o Jesus que faz o paralítico andar, tudo isso é muito lindo, e o povo fazia festa, e o povo amontoava, e o povo queria, e era glória, e era fama. Mas esse Jesus que nós estamos vendo aqui agora, pegando fogo, brilhando, esse aqui é o top das galáxias. Então vamos fazer o seguinte, não vamos deixar passar, vamos eternizar, vamos morar aqui. Não vamos embora não, vamos ficar aqui em cima, vamos fazer tenda, vamos morar aqui em cima. Mas eu disse para você que a ideia de São Pedro era tão inútil, tão esfarrapada, que foi o Pai do céu quem acabou com tudo e disse assim: este é meu filho amado, ouvi o que ele está dizendo. Por que foi que o Pai do céu acabou com o barato de São Pedro? Por que é que foi que o Pai do céu acabou com a ideia de São Pedro de fazer tendas para Moisés, Elias e Jesus, e descer do monte e viver lá embaixo a cruz? Poxa, esse Pai do céu é um estraga-prazer. Se a gente podia ficar aqui, para que vai descer para viver a cruz lá embaixo? Mas por quê? Deus quer que você saiba de uma coisa. E isso foi o motivo pelo qual Jesus levou os discípulos no alto do monte para se transfigurar diante deles. Por melhor que seja a experiência de Deus que você já fez, ela não se esgota nessa experiência. Deus, Ele é sempre muito maior e muito melhor do que tudo aquilo que você experimentou dele. É como se o Pai do céu estivesse olhando para São Pedro e dizendo assim: você tá extasiado, porque você está vendo esse Jesus do Monte Hermon, esse Jesus do Monte Tabor,
você não perde por esperar de ver o da ressurreição. O da ressurreição, meu irmão. Mas para chegar nele, tem que passar pela cruz. Eu não perco por esperar de ver então o Jesus do Apocalipse. Porque o do Apocalipse diz a palavra de Deus que ele tem olhos como que de fogo. A sua língua é como uma espada afiante, os seus pés são como de bronze. Ele está vestido de branco, e na sua cintura um cinturão de ouro. Um Jesus grande, um Jesus que não cabe na minha caixinha, um Jesus que não é portátil, um Jesus que não cabe em conceitos, um Jesus que não se regula por dogmas, um Jesus que não se controla pelos homens. Quem disse que Deus não pode fazer? Deus pode fazer o que Ele quiser fazer. Padre, mas a Igreja Católica é regida por dogmas? Sim, porque a verdade revelada por fé foi entendida e redigida pela Igreja sob a matéria de dogmas. O que nós na Igreja Católica chamamos de dogmas, na verdade são verdades reveladas por Deus. Mas Deus mesmo, Ele não se limita por dogmas, de forma que Ele pode fazer o que Ele quiser, aonde Ele quiser, com quem Ele quiser. Não tente trancar Deus na sua caixinha e imaginar que Deus é somente isso que você já experimentou dele, porque Deus está falando: destrua essa tenda que para mim você quer construir. Vamos parar de querer eternizar esta experiência, porque a experiência que eu quero te dar de mim é muito maior do que aquilo que você já experimentou. De forma que eu preciso dizer para você, o que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que você já recebeu dele. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, ele diz assim: coisas que os olhos não viram, nem ouvido nenhum nunca ouviu, estas são as coisas que Deus está preparando para aqueles que Ele ama. Deus está preparando uma coisa muito grande para você. Deus está preparando para você coisas que os olhos nunca ouviram, nem ouvidos nenhum nunca ouviram. Deus está preparando para você algo que ainda não chegou, mas virá. O melhor de Deus está por vir. Você acredita nisso? Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele: meu irmão, o melhor de Deus está por vir. Quem disse que Deus esgotou a ação dele nisso? Quem disse que Deus esgotou o agir dele somente no que está feito até agora? Deus ainda tem muito para fazer. Por isso, ainda que o Jesus do Monte Tabor seja escandaloso de bom, derruba toda a ideia de construir tendinhas para ele. Destrua toda a ideia de colocar Jesus dentro das suas caixinhas e dos seus conceitos, dos seus dogmas vãos. Não, os dogmas estão aqui para nos orientar como um norte, revelados por Deus, mas Deus mesmo, Ele pode fazer o que Ele quiser, com quem Ele quiser, porque Ele é Deus. Deus pode salvar aquilo que você julga estar perdido. Quem disse que o seu casamento acabou nessa história? Deus pode fazer. Quem disse que o seu filho é um caso perdido? Deus pode levantar. Quem foi que falou que aquele parente seu que morreu suicidado não ganhou o céu porque ele morreu em pecado, porque ele tirou a própria vida? Deus pode salvá-lo ali no último segundo. Deus pode fazer o que Ele quiser. Deus pode suscitar santos
de vidas prostituídas. Deus pode levantar homens de Deus, de pessoas que não valem nada. Deus pode transformar vidas financeiras falidas em pessoas prósperas. Deus pode. Ele pode fazer. Por isso, meu irmão, o que a festa da transfiguração do Senhor, como disse o padre, festa de Deus no Oriente, quer nos revelar, é que o Deus que nós servimos, Ele é sempre maior do que aquilo que pensamos dele. Longe de nós querer tirar um selfie do Monte Tabor e ficar, como foi lindo quando Jesus apareceu transfigurado para nós. Foi maravilhoso. De fato, foi tremendo. Mas o céu é muito melhor do que aquilo que nós já vimos e já contemplamos dele. Eu já contei aqui uma vez. Eu disse para você que hoje eu estou fazendo 13 anos de Canção Nova. E há 13 anos atrás, quando eu entrei na Canção Nova, a primeira etapa que a gente tem na Canção Nova, uma etapa que chama pré-discipulado. Quando a gente está, então, em período de adaptação dentro da comunidade. E existem algumas regras, e uma dessas regras é que a gente passa 6 meses se comunicando com a nossa família somente por carta. A gente não fala com os nossos parentes, para treinar o desapego missionário. E eu me recordo que eu estava na Canção Nova, e na minha casa, um monte de conflitos estava acontecendo, um monte de coisa acontecendo lá, e eu não podendo falar. E um dia Deus disse assim, olha, escreve para sua mãe, escreve para ela dizendo assim, que não se apegue em mim não, mãe, se apegue em Deus. Porque Deus dura para sempre, e o seu filho não dura. Que aliás de conta, quando eu estiver no céu, eu fui escrevendo para minha mãe, quando eu estiver no céu, mãe, a senhora acha que eu vou estar grudado na senhora? O cordeiro lá na frente, exposto, Jesus lá no trono, eu não vou ficar ligando para quem está perto de mim, eu vou estar vidrado nele. E escrevi isso, mandei para ela. Eu me recordo que depois de um tempo, a minha mãe trabalha na cantina de uma escola pública. Uma amiga dela perdeu a filha, novinha, de meningite. E estava desconsolada, é claro, porque a filha tinha morrido. Aí a minha mãe, muito bem evangelizada pela minha carta, foi consolar a colega dela, né? Chegou na colega dela e falou assim, ô menina, não chora não. Porque a sua filha está muito bem, ela está lá no céu e o cordeiro está lá no trono exposto. Você vai ver, quando você chegar lá, ela não vai nem ligar para você, que ela vai estar vidrada no cordeiro. Para dizer para você que se Deus pode fazer muito aqui, você ainda não viu o que Ele vai fazer lá. Quando Ele for tudo em todos. Ele pode fazer muito aqui, e lá nós o contemplaremos na sua força máxima. Aí sim, lá será um tempo que se chamará eternidade. Lá não serão tendas que nós vamos construir, uma para Moisés, uma para Jesus, outra para Elias, não. Essa coisa de tendinha é muito fraca. Jesus disse, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Não é tenda não, é casa mesmo. E nós vamos morar para sempre do lado daquele que nos fará felizes eternamente. Deus, Ele é maior do que tudo que você já experimentou dele. E Ele pode ser muito maior do que aquilo que você já viu da parte dele. Coloque a mão sobre o seu coração. Deus é grande, e Ele se reveste de majestade. Deus é muito maior do que aquilo que você já experimentou dele. Ainda que você tenha experimentado muita coisa, e você diga, não, eu não queria que isso acabasse, mas meu irmão, neste mundo tudo passa.
As coisas boas passam, mas também as ruins. Aquela situação que você achou que você não ia dar conta de viver, não ia dar conta de passar. Aquela doença que você pensava, agora é o fim. Passou, acabou, foi. As situações ruins, elas passam. As boas também se vão. Mas uma coisa fica: o amor de Deus, que é sempre maior, sempre nos surpreende além daquilo que nós já vimos. O amor de Deus que sempre ultrapassa aquilo que nós já percebemos dele. O amor de Deus é sempre grande. Senhor Deus, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Jesus. Queremos experimentar nesta noite Queremos experimentar nesta noite, Senhor, uma faceta do Teu amor que ainda não vimos, que ainda não percebemos. a Tua majestade, o Teu poder. Queremos Te ver na Tua intimidade com o Pai. Queremos experimentar. Queremos Te enxergar glorioso. Não queremos um Deus pequeno, fraco, portátil. Um Deus que cabe no meu conceito. Um Deus que cabe naquilo que eu posso explicar dele. Não. Teu senhorio sobre nós, Senhor. Um Deus que eu posso dizer tudo dele. Não, eu não quero um Deus assim. Eu quero um Deus grande. Um Deus que quando eu disse muita coisa dele, eu ainda tenho muito para dizer e ainda não sei o que dizer. Um Deus grande, um Deus que ultrapassa, um Deus que se eleva acima do meu pensamento, um Deus que é maior do que tudo que eu penso dele, um Deus que está reservando para mim coisas maiores, coisas melhores, coisas que os olhos não viram, coisas que os ouvidos não ouviram. Esse é o meu Deus. O meu Deus é um Deus grande. Um Deus Tu és grande. majestoso, Jesus. E se você, meu irmão, tem um Deus grande que não cabe na sua cabeça, que não cabe na tendinha que você quer fazer para Ele, fique de pé agora diante dEle. Diante deste Deus grande. E levante o seu braço e comece a dar honra a Ele. Te glorifico, Comece a dar Senhor. glória a esse Deus grande. Te agradeço, Senhor, nesta Comece a noite. homenagear este Deus Tu és que é digno, majestoso, glorioso, maravilhoso, paciente comigo, bondoso, amável, potente. compassivo, fiel. Recebe, Senhor, a adoração. Presente, Jesus. Grande é o nosso Tu Deus. és um Deus amoroso, E muito paciente digno para de comigo, louvores. misericordioso. Tu és, Senhor, Tu digno. és, Jesus. Nós te adoramos, te glorificamos, Senhor Jesus, nessa noite. Levante seus braços, meu irmão, lá no alto. Canta para Jesus. Fala para Jesus. Jesus. Repete comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Tu és majestoso. Tu és majestoso, Tu és glorioso. Tu és glorioso, Tu és compassivo. Tu és compassivo, Tu és bondoso, Jesus. Tu és bondoso, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigado, Jesus. Cantemos a Jesus. Quando a igreja se levanta para exaltar o nome do Senhor Jesus, o nome do Senhor Jesus, o céu e a terra, o céu e a terra em harmonia irão cantar o nome do Senhor Jesus. O Espírito de Deus ao nosso encontro vem e os anjos se levantam pra cantar. Adoro, glória. Amém.
grandeza do Senhor. essa grandeza do Senhor. Sinto aqui em nosso meio. Sinta aqui em nosso meio. Está Jesus. Está Jesus. O nosso Deus dominador. O nosso Deus dominador. Levanta seus braços e canta. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus está ao nosso encontro. E os anjos se levantam. Os anjos se levantam para cantar. Amém. Amém. Glória ao nosso Deus. Glória ao nosso Deus. Santo é nosso Deus. Santo é nosso Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Amém. Glória ao nosso Deus. Glória ao nosso Deus. Santo é nosso Deus. Santo é nosso Deus. Aleluia. Oh, Mais uma vez. Amém. Glória ao nosso Deus. amém. Glória ao nosso Deus. Santo é nosso Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Só as nossas vozes. Canta você. Amém. Amém. Glória ao nosso Deus. Glória ao nosso Deus. Santo é nosso Deus. Poderoso. Aleluia. Pode ser melhor. Levanta seu braço e canta amém. Amém. Glória ao nosso Deus. Santo é nosso Deus. Nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória ao nosso Deus. Santo é nosso Deus. Santo é nosso Deus. Aleluia. E sabe, meu irmão, o Evangelho diz que naquele dia os 3 discípulos viram uma versão de Jesus totalmente nova, superior a tudo que eles já tinham visto de Jesus. Mas Deus não se esgota ali, Deus é maior. Nós ainda vamos ver uma versão ainda maior de Jesus. E a palavra diz assim, que hoje nós vemos embaçado como que por um espelho, mas um dia, diga para o seu irmão que está do seu lado, um dia nós o veremos Nós veremos face a face, face a face como Ele é, como Ele é, e nós seremos e nós seremos como Ele é. como Ele é. Meu irmão, você também será glorioso como Jesus. Amém. E você vai ser infinitamente melhor do que toda a miséria que você já foi capaz de fazer. Você será glorioso com Jesus, porque o nosso Deus é grande e Ele está preparando coisas grandes para Amém. nós. Viva Jesus! Glória ao nosso Deus. Santo é nosso Deus. Oh, aleluia. Levanta seu braço e canta amém. Amém. Glória ao nosso Deus. Santo é nosso Deus. Santo é nosso Deus. Oh, aleluia. Mais uma vez, Senhor Jesus. Amém. Glória ao nosso Deus. Santo é nosso Deus. Santo é nosso Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Amém. Glória ao nosso Deus. Santo é nosso Deus. Santo é o nosso Deus. Oh, aleluia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.